Graça e paz, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda, e mais uma vez nós nos encontramos aqui alegremente reunidos para estarmos estudando, conhecendo, aprendendo mais da Palavra de Deus. Nós estamos fazendo sistematicamente a exposição da carta de Paulo aos Filipenses e nós agradecemos pela presença de todos os amados irmãos neste momento que estão conosco, justamente com o intuito de louvar, de glorificar e exaltar o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Então, antes de estarmos partindo para a exposição da palavra, meus irmãos, eu quero ler um trecho das Escrituras Sagradas, onde nós teremos um momento de louvor, momento de adoração. E depois nós estaremos passando para o estudo da palavra. Então, estaremos lendo o Salmo de número 98, onde nós estaremos fazendo a leitura dos versos 1 ao 4, que diz exatamente o seguinte: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Então nós teremos neste momento uma palavra de oração, estaremos com 2 louvores e depois passaremos para a exposição da palavra. Pai amado, em tua trina presença, Pai Santo, nós nos colocamos diante de ti e damos graças, ó Deus, pelos teus grandes feitos poderosos em nossas vidas. Nós te damos graças pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo que se chama pelo teu nome. Te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concede, por esse momento do dia que é a noite, em que nós estamos aqui, apesar do distanciamento social isolado, mas nós temos a tecnologia, ó Pai, e podemos utilizar para estarmos conectados, glorificando, exaltando o teu nome todo-poderoso. Pai amado, que cada ato, que cada momento realizado nesta noite sejam dirigidos, orientados pelo teu amado Espírito Santo, o Espírito da promessa, este em que nós habita. E rogamos mais uma vez, ó Deus, que o Senhor fale por meio da tua palavra ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estaremos ouvindo 2 louvores e depois nós estaremos partindo para a exposição da palavra de Deus. Salvação, o mal não irá triunfar. Grande o nosso Rei, é grande em poder. Verbo que encarnou, o amor veio a nós, em verdade, graça, vimos sua luz, o princípio. Foi morto, mas agora vivo está, e naquele dia
salvação, mal não irá triunfar. Grande o nosso Rei, é grande em poder. Deus é a salvação, mal não irá triunfar. Grande o nosso Rei, é grande em poder. Graças ao Senhor que nos libertou. Com alegria no coração, nós celebramos o Rei que vive em nós. Vive em nós. Salvação, então irá triunfar. Grande o nosso Rei, é grande em poder. Deus é a salvação, mal não irá triunfar. Grande o nosso Rei, é grande em poder. Nós iremos para o segundo louvor e depois desse momento nós estaremos fazendo a exposição da palavra de Deus. Para onde me ausentarei do teu Espírito, ou da tua face, enfim, Senhor bendito? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer da minha cama o mais profundo abismo, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos, maravilhosa, maravilhosa. Adiante ou atrás, tu me cercas.
puseste em tuas mãos. Tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas, maravilhosas. Me puseste em tuas mãos, tua ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. Não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas, maravilhosas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos, amados irmãos e irmãs, igrejas que estão presentes neste exato momento. Quero convidar a todos a estarmos fazendo a leitura da Palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, onde nós estaremos fazendo a leitura no capítulo 1, dos versos 12 até o 26. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, dos versículos 12 a 26, que diz o seguinte: tem por título: a situação do apóstolo contribui para o progresso do Evangelho. Quero ainda, irmãos, certificai-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos ter uma palavra de oração? Pai amado, em tua trina presença, Senhor, mais uma vez nós rogamos a iluminação do teu amado Espírito Santo. Senhor, ajuda-nos a compreender, a entender as Sagradas Escrituras e nos desafia, ó Deus, para que venhamos pôr em prática e que o Senhor, em tudo, em nossas vidas,
tenha o seu nome exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos fazendo a exposição sequenciada da carta de Paulo aos Filipenses. Nós já demos início no domingo passado e hoje nós estamos dando a continuidade. Então estamos aqui na perícope do capítulo 1, dos versos 12 até o 26. Então nós entendemos e começamos esta sessão dizendo o seguinte: Paulo, ele esclarece que o evangelho não está em perigo por causa de sua prisão. Não é porque ele estava preso que aí o evangelho deveria deixar de ser pregado, né? Não é porque ele está preso que as pessoas iriam agora deixar de pregar o evangelho, ou como se Paulo fosse a única pessoa que o pudesse fazer. E agora, uma vez que estivesse preso, eita, o que será do evangelho? Paulo agora está preso, o evangelho não vai ser mais pregado. Não é isso. Paulo, ele faz questão de deixar bem claro que o evangelho ele não está em perigo por causa da sua prisão. E ele também explica, logicamente, a causa do seu sofrimento e refuta, né? Ele aqui é contrário, ele dá uma resposta exatamente para aqueles que estão pensando que ele não é um verdadeiro apóstolo, exatamente por causa do sofrimento que ele está encarando. Como se, por ser apóstolo, ou sendo um verdadeiro crente, o sofrimento não iria chegar às portas. Algo completamente enganoso, né, e mentiroso. A palavra de Deus é claro, o próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, e tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Paulo tinha conhecimento pleno de tudo aquilo que o Salvador havia ensinado e havia pregado doutrinariamente. Então aqui ele deixa logo de forma muito bem clara e objetiva que não é isso que está acontecendo com ele. Não é porque ele está sofrendo que ele é indigno de ser um cristão, como se o cristão estivesse aquém de qualquer sofrimento. Paulo refuta essa ideia, não é, de forma veemente. Então ele assegura aqui aos filipenses que está tudo bem com ele. Então nós temos a primeira parte, né, dos versos 12 a 27, e a gente tem aqui uma prisão para o progresso do evangelho. Então, quando nós estamos analisando o texto e a gente verifica, não é, o termo grego traduzido, né, por progresso significa mais especificamente o avanço a despeito de obstruções e perigos que bloqueiam o caminho do viajante a pé. Então, apesar disso, não há uma desistência da pregação do evangelho. O progresso pode ser que esteja neste momento lento, mas ele está acontecendo. É uma realidade que Paulo continuava, apesar de estar preso, não somente orientando as igrejas, porque nós conhecemos as epístolas conhecidas como cartas da prisão, ok? E essa aqui, ela é extremamente especial, porque Paulo trata acerca da alegria, é conhecido no universo teológico como a carta da alegria. Então o que é que nós temos aqui? Paulo deixando claro justamente que havia sim um progresso do evangelho. Não é porque ele estava preso que o evangelho deixou de ser anunciado. Claro que não. É tanto que, comentando o texto, o escritor, não é, e comentarista também do Novo Testamento, o John MacArthur, ele diz o seguinte: a maturidade de Paulo é evidente no presente texto, no qual ele deixa claro que nem circunstâncias difíceis, desagradáveis, dolorosas e até mesmo fatais não poderiam roubar-lhe a alegria, e em vez disso, ela aumentaram ainda mais a sua alegria. É claro, meus irmãos, apesar de estar preso, Paulo continuava com a sua relação com Cristo, com a sua relação com Deus o Pai, com a relação com Deus o Espírito Santo. O fato de Paulo estar preso jamais iria determinar a qualidade da relação dele com Deus Pai Todo-Poderoso. E isso é bom que a gente entenda e a gente tenha essa compreensão enquanto estamos nós analisando justamente o texto bíblico. Então Paulo deixa
né? É claro, a expressão que ele coloca, de maneira que as minhas cadeias em Cristo. E é interessante justamente a gente observar, né, esse paralelo que ele faz, ele estar preso e a cadeia em Cristo Jesus. João Calvino, comentando a respeito dessa expressão, ele diz o seguinte: ele emprega a expressão em Cristo, no sentido de nas atividades ou na causa de Cristo, pois ele notifica que suas algemas se tornaram célebres na promoção da honra de Cristo. E por que se tornaram assim? E por que se tornaram desta forma? Se tornaram desta forma, meus amados irmãos, justamente pelo privilégio que Paulo coloca que teve de estar pregando para toda a guarda pretoriana, para a guarda palaciana. Porque, logicamente, que existiam, não é, soldados que estavam ali, a guarda de elite, e que estavam se revezando na vigilância do prisioneiro que era Paulo. E estes homens estavam ali conhecendo o Evangelho porque Paulo não perdeu tempo, não perdeu a oportunidade de estar justamente pregando o Cristo, pregando o Evangelho, apesar de estar nesta circunstância e nessa situação. A circunstância e a situação com que Paulo vivia em nenhum momento o impediu de pregar o Evangelho. É claro que não. Ele estava tendo ali aqueles homens se revezando em seus quadros, né? Em seu horário justamente de vigia, vamos assim dizer, né? Tirando o seu quarto de serviço. Então, Paulo aproveitou a oportunidade. Pregava o evangelho para aqueles homens. Quando eles saíam, viam mais outros. Paulo pregava o evangelho para aqueles. Saíam, viam mais outros. E Paulo continuava pregando o evangelho. Então, logicamente que com o passar do tempo, toda a guarda palaciana, toda a guarda pretoriana estava conhecendo o evangelho. E estava conhecendo também quem era Paulo. E isso era interessante a se observar. Então nós temos Paulo aí evangelizando a guarda pretoriana. É tanto que quando a gente vai olhar o capítulo 4:22, tem uma citação que Paulo faz que é interessante, né? A prisão de Paulo por pregar a Cristo tornou-se aqui conhecida não somente dos soldados a serviço do imperador, mas também de toda a casa imperial. E aí é interessante o que eu mencionei, né? No capítulo 4, verso 22, Paulo vai dizer exatamente o seguinte: todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César, que onde era o local que Paulo estava preso, a prisão domiciliar. Então vejam que coisa interessante, né? Paulo já vai terminar a carta já mencionando aqui dos crentes ali naquele local. Ou seja, Paulo mostra mais uma vez que apesar de estar preso, impedido de estar no meio das pessoas, na convivência social normal, estar pregando o evangelho, ele preso do mesmo jeito, ele estava pregando. Então isso nos faz pensar e nos faz refletir o seguinte: o que é que nos impede de pregar o evangelho? Raciocine cada um de vocês, na condição de vocês e na posição de vocês. O que é que impede de vocês pregarem o evangelho? Porque Paulo estava na cadeia, mas isso não impediu. O que é que nos impede? É bom que a gente faça uma reflexão exatamente a respeito dessas questões, e principalmente neste momento que nós estamos vivendo, que mais do que nunca é necessário que se pregue o evangelho. Mais do que nunca é necessário que nós estejamos anunciando as boas novas. Que nós estejamos pregando o reino de Deus, buscando o reino de Deus e a sua justiça. É a ocasião oportuna, do mesmo jeito que Paulo entendeu que aquela ocasião estava sendo oportuna e ele estava pregando para toda a guarda pretoriana, como também pregou para toda a casa de César. É interessante a gente observar, meus irmãos, o desespero que as pessoas estão vivenciando hoje por causa do isolamento social forçado. Nós devemos, como nunca, estar pregando a mensagem de esperança, de estarmos anunciando que Cristo é o Salvador, de estarmos anunciando que Cristo voltará. É necessário mais do que nunca que a igreja mostre a sua cara e que estejamos anunciando coisas boas. Todos nós temos a ferramenta tecnológica em nossas mãos
Então não vamos gastar nem desperdiçar o nosso tempo com besteiras. Utilize o Facebook, utilize o Instagram, utilize o Twitter e qualquer outra rede social que você tenha. Proclame e pregue o evangelho. Deixa o povo arrancar os cabelos brigando por política. Anuncie esperança. Anuncie a salvação em Cristo. Anuncie que Cristo voltará. Aproveitemos essa oportunidade. Estamos, literalmente feito Paulo, encarcerados em casa. Mas isso não deve nos impedir, meus irmãos, que a nossa voz, que a proclamação do evangelho seja conhecido por toda a nação brasileira. Então façamos e sigamos o exemplo de Paulo. Para Paulo, não estava no ritmo que ele gostaria. Porque se dependesse, Paulo estava dentro de uma igreja ou estava no meio de uma praça anunciando para centenas de pessoas. Mas Paulo estava tendo resultados para a glória de Deus, levando o evangelho e vendo pessoas sendo convertidas por Cristo. Então, meus irmãos, John MacArthur, ele comenta a respeito da situação dizendo o seguinte: os resultados da estadia de Paulo em Roma eram previsíveis. Além de ouvir a sua pregação e ensino, os soldados também experimentaram em primeira mão a sua graça, a sua paciência e perseverança notável em grande aflição. A sua sabedoria, suas convicções profundas, sua autenticidade, a sua humildade e o seu amor e preocupação genuíno e verdadeiro por eles. Esse é Paulo, pregando o evangelho na cadeia. Tão interessante a gente poder observar e levar em conta justamente a consideração que John MacArthur ele coloca a respeito do assunto. Mas isso provocou algo interessante, meus irmãos, não é? Porque estimulou, de fato, a outros a estarem evangelizando. Mas aí a gente tem dois grupos específicos do qual Paulo menciona. Primeiro, alguns estavam proclamando a Cristo por inveja, porfia, ou seja, disputa, discórdia, insinceramente, ok? Era o que a gente tinha. Tínhamos esse grupo. E tínhamos o segundo grupo, que estava falando com desassombro, de boa vontade e por amor a palavra de Deus. Então a gente tem esses dois grupos específicos atuando e agindo. Então a gente precisa fazer considerações aqui, de fato, importantes, porque há muitas vezes uma distorção disso aqui que é dito. Que Paulo ele coloca que, de fato, alguns estão pregando a Cristo por inveja, por porfia, por disputa, por discórdia e insinceramente, não é? E aí ele faz a pergunta: todavia que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado e Paulo se alegra e se regozija com isso. Então, meus irmãos, qual é o erro que acontece aqui? O erro que acontece é que muitas vezes a gente está vendo vários hereges pregando, né? E alguém pega esse texto e diz: sim, mas olha o que Paulo falou. É preciso que a gente entenda o contexto específico da situação. Porque vejam, não nos falta hoje pessoas que já dizem quem é Cristo. Quem nunca ouviu falar, né, desse personagem que aparece aí e apareceu durante muito tempo no programa do Ratinho, entre outros programas, dizendo que era o próprio Cristo, entrevistado em vários lugares, tal, etc., e passeando por aí afora, dizendo que ele era o Cristo. Nós temos essa figura no Brasil, e que tem seus seguidores, que onde ele vai, os seguidores vão junto. Então nós temos já essa pessoa no Brasil. Então vejamos bem, é o herege, é um falso mestre, é um falso Cristo, é um falso profeta, isso a gente identifica. Mas existem outros, não é? Que se colocam aí pregando o evangelho, mas na verdade nós entendemos que é uma heresia. O que a gente precisa entender que o que acontece hoje era diferente do que acontecia naquele momento. Por quê?
Porque naquele momento, meus irmãos, essas pessoas que estavam pregando por inveja, por disputa, por discórdia, querendo atingir Paulo, fazê-lo sofrer mais, certo? Estavam pregando o verdadeiro evangelho. A questão, meus irmãos, não era o que eles estavam pregando. O que Paulo coloca aqui era a intenção pelo qual eles estavam pregando, que é diferente do que a gente tem hoje em grande escala, na televisão, 24 horas por dia, está sendo anunciado o falso evangelho, a heresia, a mentira e diversas correntes de teologia que existem por aí, como teologia da prosperidade, entre outras coisas que a gente vê. Basta você procurar aí pelo YouTube que você vai ver uma tua de bênçãos aí que se inventaram, dizendo que é o Espírito Santo, gente caindo no chão, rolando, gente jogando paletó, o povo caindo no chão dizendo que é cair no Espírito, só se for do Satanás. Então, meus irmãos, isso é o falso evangelho. A gente poderia aqui citar muitas coisas a respeito disso. É um fato, é uma realidade. Mas é bom que a gente consiga entender o seguinte: apesar da intenção daquelas pessoas, o que Paulo está citando, elas estavam pregando o verdadeiro evangelho. Essa é a diferença, e é por isso que Paulo vai dizer que importa. Cristo está sendo anunciado e eu me alegro e eu me regozijo com isso. Sabe por quê, meus irmãos? Cada um vai prestar conta de si. Então, mesmo que aqueles estivessem pregando por inveja, estivessem pregando numa disputa, por discórdia, e não estavam sendo sinceros com eles mesmos, havia insinceramente, não é como Paulo coloca aqui, que eles estavam pregando desta forma, mas estavam anunciando o verdadeiro evangelho. Então, o que Paulo questiona é a intenção. E isso cada um vai prestar conta. E aí vocês entendem agora a diferença daquele contexto histórico do qual Paulo viveu para a realidade de hoje. Por isso que não temos condições de estar aplicando justamente esse texto e dizer que nós nos alegramos, nos regozijamos com isso que está sendo pregado, porque não é o verdadeiro evangelho. É heresia. É o falso evangelho. E aí já é um outro aspecto que é a questão escatológica por parte do nosso Cristo, que anunciou que viriam muitos no nome dele. E isso nós estamos testemunhando de maneira ocular. Nós estamos vendo isto se tornando uma realidade. As palavras do nosso Salvador estão se cumprindo. Então, meus amados irmãos, nós temos este primeiro grupo com essa característica e com essa perspectiva. E nós temos o segundo grupo, falar com mais desassombro, de boa vontade, por amor à palavra de Deus. Então esse deve ser justamente a minha posição e a posição de cada um de vocês. De nós estarmos anunciando esse evangelho, o evangelho das boas novas, de estarmos levando essa mensagem oportuna de esperança com desassombro, com boa vontade, não pode ser forçado. Isso deve ser feito com prazer, deve ser feito com alegria e deve ser feito também com responsabilidade. Porque nós estamos assumindo uma posição de obediência diante de Deus que nos conclama, ok? Que nos chama, que nos vocaciona e nos envia para estarmos pregando o evangelho, para estarmos levando a mensagem do reino. Então, meus amados irmãos, façamos isso por amor. Uma obediência amorável a Deus, a sua palavra, ao nosso Salvador. E nós temos o Espírito Santo nos iluminando, nos orientando. Nós temos o privilégio de rogar a sabedoria de Deus e tê-la para pôr em prática na proclamação do Evangelho, na forma, na maneira de a gente conseguir levar essa mensagem. Então nós temos esse privilégio, meus irmãos. Todos nós sermos, nas mãos de Deus, instrumentos de bênçãos proclamadores das verdades do reino. Então não devemos desperdiçar tempo
com coisas que são tolas e com discussões que não vão edificar em nada a nós. Deixemos de lado. Apontar e anunciar o erro é correto. O exercício da justiça, dizer que isto e que aquilo está errado, perfeito, e a palavra de Deus orienta para o certo, e aí a gente orienta aquilo que é correto, é verdade, devemos fazer isso sim, com toda certeza. Quando estivermos anunciando o Evangelho, devemos sim. Então, meus amados irmãos, tem uma história que eu gosto muito, que é um dos testemunhos, né, vamos assim dizer, uma narração da própria história de vida do próprio Ronaldo Lindório, que é bastante conhecido entre outras denominações, além da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um missionário que é muito conhecido, que participa de congressos, tal, etc. E ele relata uma situação quando ele estava trabalhando na África, né, na igreja de Cone. Ele tinha a prática de reunir os aldeões, né, as pessoas que vinham de outras aldeias mais distantes, e ele reunia essas pessoas, ele pregava o evangelho a essas pessoas, ele doutrinava essas pessoas, catequizava essas pessoas, e aquela passagem bíblica que era dito, eles decoravam, e eles voltavam para a sua tribo, para repassar tudo aquilo que eles haviam aprendido, né? Então eles passavam ali um período de dias com Ronaldo Lindório, aprendendo, decorando, para levar de volta para a sua tribo a mensagem de Deus, não é? E aí o que é que acontece, né? Especificamente, uma mulher com comba, não é? Isso ocorre em Gana, África, na igreja de Cone, e depois de 3 dias de viagem, essa irmã, ela esqueceu uma parte do versículo. E aí o que é que ela faz? Ela retorna, não é? Para ouvir novamente, para assimilar justamente a parte que havia esquecido e retornar com a palavra completa para levar para a sua tribo, né? A sua comunidade. E aí o missionário, conversando com ela, o Ronaldo Lindório, ele disse: não precisava você ter feito esse sacrifício e retornar viajando mais 3 dias para chegar aqui apenas para decorar o versículo. E aí ela vem com uma resposta maravilhosa e grandiosa. Ela disse que a palavra de Deus, ela é muito importante para se perder pelo caminho. Então, meus irmãos, isso é um desafio para nós. A pessoa estava andando, viu? Viajando, andando. E retorna porque ele esqueceu. E ele questiona e veja que resposta linda e maravilhosa e sincera que ela dá. Não obstante, irmãos, é um posicionamento que nós devemos ter diante de Deus, diante de sua palavra, com muita sinceridade, com muita honestidade, o nosso amor para com a palavra de Deus, com o próprio Deus, e o nosso amor em estarmos pregando e anunciando as mensagens do reino. Isso é extremamente importante. Então nós partimos agora para estarmos analisando os versos 18 a 26. Então a gente entende o seguinte, que a alegria de Paulo, meus irmãos, não estava relacionado em momento algum às circunstâncias e situações que o cercavam, ou aqueles que o criticavam, o detratavam, falavam mal dele, não é? Ele estava feliz porque justamente a proclamação do Evangelho estava acontecendo. Ele preso, estava pregando, outras pessoas, né, esse segundo grupo, com amor, com dedicação, estavam proclamando o Evangelho, e Paulo aqui não estava preocupado quem estaria recebendo crédito pela pregação do Evangelho. Ele não tem a menor preocupação. Ele aqui, inclusive, a gente compreende de maneira muito clara no texto que Paulo suportou as injustiças, não é, dos seus acusadores e não teve nenhuma amargura com essas pessoas. Ao contrário, Paulo alegrava-se por eles, pelo privilégio de estar proclamando o Evangelho, mesmo que eles estivessem fazendo isso por inveja, por disputa, discórdia,
em sincera piedade, mesmo que fosse por isso. O importante é o seguinte: o evangelho estava sendo pregado. Paulo diz a afirmação, né? Ele coloca assim: sempre me regozijarei. O escritor e comentarista do Novo Testamento, Ralph Martin, ele diz o seguinte: renova-se aquela expectativa de alegria futura. Paulo retorna agora ao assunto do seu destino como prisioneiro, ou pelo menos ao seu desejo de ser uma testemunha em seu confinamento. Seu regozijo está baseado não em algum cálculo humano, mas em sua confiança na ajuda de Deus. Ora, aí a gente precisa aprender de estarmos justamente assumindo esta mesma posição que Paulo assumiu naquele momento, nessa experiência dada por Deus na vida dele. Então a gente vê que Paulo ele não vacila em nenhum momento. Nessa situação que ele está vivendo, que ele está preso, estava tranquilo e estava feliz. Cristo estava sendo anunciado, vários dos guardas estavam sendo convertidos por Cristo, a casa de César também. Então havia alegria. E ainda tinha esses dois grupos pregando o evangelho e anunciando Cristo. E pessoas sendo convertidas pelo Mestre. E isso é o que era mais importante. Então Paulo estava tranquilo, né? Então nós temos alguns aspectos a serem tratados daqui para frente. O primeiro é Cristo glorificado na pessoa de Paulo, seja por meio da vida ou da morte. Então Paulo escreve e diz: porque estou certo de que isto mesmo. Aí é interessante que Calvino, sobre essa expressão da parte de Paulo, Calvino diz o seguinte: é curioso que Calvino escreve como se fosse Paulo falando, tá certo? É interessante esse comentário do reformador. Ainda que trame minha destruição, contudo confio que todas as suas tentativas não surtirão nenhum outro efeito, senão que Cristo seja glorificado em mim, o que me é muito mais salutar. Então é interessante esse comentário, né, que Calvino faz como se fosse o apóstolo Paulo falando, porque está tentando aqui expor justamente a linha de pensamento da parte de Paulo na exposição que ele está fazendo para a igreja dos Filipenses. Então, meus irmãos, não obstante, somos nós justamente a estarmos tomando a mesma posição que o apóstolo Paulo, a de nós estarmos entendendo que, olha, quem quer que seja que venha atentar contra nós, quem quer que se preocupe justamente em querer nos destruir, a nossa preocupação nunca deve ser com essas pessoas, porque é Deus que cuida de nós, é Deus que está à frente de nós, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então nós tendo, uma vez que nós, cristãos, filhos de Deus, nós temos essas convicções, então a gente segue em frente. E a gente se alegra por outros estarem também pregando o evangelho. Mesmo que pessoas estejam falando mal de nós, tenham ciúme, tenham inveja, tenham o que quer que seja de sentimento contrário à nossa pessoa, não importa. Nós não devemos nos preocupar com isso. Nós devemos estarmos preocupados justamente com o que Deus está achando da gente. Isso sim a gente deve ter preocupação. A gente deve estar preocupado como nós estamos vivendo a nossa vida diante dele. Porque a gente pode enganar quem quer que seja, meus irmãos. Mas tem alguém que está vendo a nossa vida 24 horas por dia, incansavelmente. Porque Deus não dormita, Deus não dorme. Não dormitará o guarda de Israel. Deus está presente na nossa vida o tempo todo, meus queridos. Então Deus está nos vendo. Deus vela pelo nosso sono. Então, meus amados irmãos, a nossa postura deve ser igual à do apóstolo, não diferente da dele. Eu gosto muito quando Paulo escreve a respeito dessa questão. Cristo glorificado na pessoa de Paulo, seja por meio da vida ou da morte. Vamos ver o que é que Paulo escreve, por exemplo, na carta aos Romanos, capítulo 14 e o verso 8. Paulo diz o seguinte: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ponto.
Isso é o que interessa. E essa deve ser a minha e a sua preocupação. Se vivemos é para o Senhor, ponto. Se morremos é para o Senhor, ponto. Qual é a preocupação que nós temos que ter? Ser fiéis, ser obedientes. Porque a nossa vida é por meio dele. E a nossa morte é para ele também. Então, meus irmãos, a gente tem que viver a nossa vida com essas expectativas. Se estamos vivendo, é para ele. E é certo que a gente vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer, todos nós vamos morrer. Se Cristo não voltar, não for agora, não é? Se nós não formos, corrigindo, se formos a geração que vai testemunhar Cristo voltando, tudo bem. Aí a gente não morre, a gente vai ser transformado de imediato. Primeiro os mortos ressuscitarão. Mas se esse não é o caso, eu e você, nós vamos morrer. E quando Cristo voltar, iremos ressuscitar e teremos os corpos glorificados, semelhante ao dele. Aleluia e glória a Deus por isso. Então, quer vivamos, quer morramos, é para o Senhor. E é no Senhor. Devemos ter essa expectativa, e isso deve ser uma realidade para todos nós. Ok? Então, Paulo coloca, né, a expressão, o viver é Cristo. Nós temos aqui uma outra situação para analisarmos. O viver é Cristo. Cristo é a razão de sua existência. É aquilo que Paulo coloca, né, e nos ensina isso. Então a grande questão é, nós que confessamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós estamos vivendo a vida exatamente desta forma? Ou nós vivemos alheio? Porque muita gente abre a boca, diz que ama a Deus, diz que ama a Cristo, aí vai para a igreja, aquele momento de louvor, adoração, levanta as mãos, chora, tal, aquela coisa toda. Mas nas suas ações do dia a dia, é completamente divergente daquele momento de culto. Irmãos, é uma coisa que eu sempre tenho repetido, quer seja nas devocionais pela manhã, às 9 horas, quer sejam na escola bíblica que a gente faz sempre às 10 horas da manhã, quer seja no culto à noite, às 19 horas na pregação, ou hoje, geralmente, né, na quarta-feira, às 20 horas, o estudo. Uma coisa que eu sempre tenho dito e eu gosto de repetir, que é uma coisa extremamente importante. O dia a dia, a maneira como nós vivenciamos, a maneira como o qual eu e você vivemos o dia a dia, mostra, demonstra e testifica o Deus que nós servimos. É exatamente isso. A maneira como que cada um de vocês vive o dia a dia, mostra, demonstra e testifica o Deus a quem nós servirmos. Isto significa, meus irmãos, que tem muita gente pregando uma coisa e vivendo outra. O desafio de pregar o Evangelho, e nós aprendemos com Paulo muito claramente. Primeiro se vive. O Evangelho é algo para ser vivido. Porque a nossa fé, ela é prática. Ela não é uma fé inerte. Ela não é uma fé contemplativa. Nós podemos contemplar as coisas, sim. Nós não somos proibidos de contemplar, não. Que nós contemplamos o nosso Deus, a obra da criação. Mas é importante nós entendermos, meus irmãos, que a nossa fé ela é prática. A gente primeiro vive o Evangelho. E tendo a oportunidade, a gente fala sobre o Evangelho. Tendo a oportunidade, a gente apregoa as boas novas. Mas acima de tudo, as pessoas precisam olhar para nós e identificar em nós quem nós somos, pela maneira com que nós vivemos.
João Calvino diz: ele declara-se indiferente, e é a mesma coisa se ele vive ou morre, porque possuindo Cristo, ele tem ambas as coisas como lucro, e com toda certeza, é somente Cristo que nos faz felizes, quer na morte, quer na vida. Então fica a pergunta: é nossa realidade? Que eu me pergunto, é minha realidade? Se pergunte, é sua realidade? São suas convicções? Isto é sua convicção? Porque a gente tem que estar refletindo, meus irmãos. A gente faz a exposição da palavra para a gente ter uma reflexão. E a primeira coisa que quando a gente reflete acerca da palavra é justamente mesmo um confronto com nós. É o confronto, você com a palavra, é o confronto eu com a palavra. Porque é sempre Deus nos falando. E a gente precisa ter essa habilidade e coragem. Porque é muito fácil a gente estar ouvindo uma palavra e dizer assim: eita, era bom que fulaninho tivesse aqui. Poxa, rapaz, essa palavra foi certinha para ele. E aí você está perdendo a bênção, né? Você está deixando de ser consolado, ou você está deixando de ser edificado, não é? Ou você está deixando de ser exortado, porque a sua preocupação não é você que está ouvindo, não é absorver, não é aprender, é estar preocupado com a vida dos outros. Então, meus irmãos, preocupemos-nos com a nossa própria vida. Morrer é lucro. A morte o levará ao extremo da comunhão com Cristo. E aqui eu gosto daquilo que o Hernandes Dias Lopes ele afirma. Ele diz o seguinte: o futuro não amedrontava Paulo. O fim da linha não é o martírio, mas a glória. A última cena não é a guilhotina romana, mas o paraíso. A morte para ele não era um fim trágico, mas uma recompensa gloriosa. Morrer não é ir para um sepulcro escuro e gelado, mas é partir para estar com Cristo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, fica claro que o desejo de Paulo, que ele revela aos filipenses, é estar com Cristo. Mas também deseja estar aqui, deseja estar na terra. Pois é consciente da própria necessidade da igreja ao qual ele está se referindo, que é a igreja de Filipos. Este é justamente o grande dilema, é o X da questão. Ele sabe que a decisão está nas mãos de Deus. Paulo era consciente disso. E por isso o próprio Paulo se mantém confiante de que Deus tem mais trabalho para ele entre os filipenses. Paulo era consciente disso. E aí Paulo vai se aproximando do final dessa perícope, chegando e diz o seguinte: a mim gloriardes em Cristo Jesus. A estrutura daqui das palavras gregas, meus irmãos, é que a glória de vocês possa ser mais abundante em Jesus Cristo para mim. Vamos assim dizer, vamos traduzir assim. A questão é: Paulo vivia de maneira proveitosa. A forma de vida de Paulo era proveitosa. Paulo não vivia banalmente, de qualquer jeito. A confiança e a alegria deles abundantemente transbordariam por causa da obra de Cristo nele, em Paulo. E não por causa de alguma coisa que Paulo tivesse feito por sua própria intelectualidade ou capacidade humana. Não, em nenhum momento a questão era essa. Então são coisas das quais a gente precisa aprender enquanto igreja. Logicamente é um grande desafio, tudo na nossa vida é um grande desafio, mas é bom nós estarmos sempre lembrando, meus irmãos, que é Cristo em nós, é Deus em nós, em tudo e em todos. É Deus sempre atuando. Agora, o que a gente deve estar sempre refletindo é: qual é a minha qualidade relacional com Deus o Pai?
Porque nós temos Paulo preso, falando de alegria. É impressionante, não é? Claro que é. Então o que é que a gente começa a entender e compreender é quão grande era a maturidade relacional de Paulo com Deus. Quão grande era o conhecimento íntimo e pessoal e as suas convicções de quem é Deus e daquilo do que Deus é capaz de fazer em sua imensa e poderosa soberania. Paulo tinha total e plena convicção da soberania de Deus em sua vida. Por isso que a gente vê Paulo preso e não está aqui brigando, não está aqui reclamando, não está bicudo, não está chateado, não está tratando mal ninguém. Muito pelo contrário. Paulo estava entendendo que estava sendo vantajoso para ele. Estava tendo uma oportunidade de que tinham pessoas todos os dias vigiando ele, que era a guarda pretoriana, e estava ali Paulo pregando e Cristo convertendo aqueles homens, ao ponto que não foram somente especificamente a guarda palaciana, a guarda pretoriana, mas também os da casa de César, como a gente já viu na confirmação no final da própria epístola, quando Paulo fala que os da casa de César também estavam saudando a igreja de Filipos. Então é interessante, não é? E é bom que a gente compreenda isso. Não são circunstâncias, não são situações em nenhum momento que devem determinar a qualidade da nossa paz, a qualidade da nossa alegria e a qualidade da nossa fé e a qualidade da nossa relação com Deus. Tudo isso é determinado pelo próprio Deus agindo em nós, pela nossa fidelidade e confiança na relação com Ele. Confiamos ou não confiamos nesse Deus Todo-Poderoso? Porque nós temos o grande exemplo de Paulo. Estava preso, mas confiante. Estava preso, mas não estava triste. Estava feliz pelas oportunidades que lhe foram abertas. E ele aproveitou. Quem nunca se esquece justamente, por exemplo, da situação de José? Preso. Interpretou o sonho. E o cara foi lembrar dele 2 anos depois. Mas você vê algum relato de José reclamando que estava preso? Não, você não vê não. É um outro grande exemplo para nós. Porque ali sofreu, viu? Sofreu valendo, sofreu na mão dos irmãos, sofreu de todas as formas aquele homem. Mas Deus o exaltou. Porque o que é que ambos têm em comum e eles entendiam? É Deus no controle de todas as coisas. É saber que Deus está soberanamente cuidando de tudo. E eles aprenderam confiadamente a manter a viva esperança e fé neste Deus. Apesar de... O apesar de nunca determinou a qualidade da relação deles com Deus. Tanto com José como com Paulo, que é o grande exemplo que nós estamos trabalhando nessa noite. Então, meus amados irmãos, que Deus nos aplique essa palavra aos nossos corações e que nos ajude a termos uma vida desta maneira. Bem, meus amados, eu agradeço a todos os irmãos, irmãs, igrejas e pastores presentes. Agradeço pela presença do reverendo Saulo Guimarães e as igrejas daqui e os irmãos que costumeiramente sempre estão presentes conosco. É sempre um prazer, uma alegria, uma satisfação. Irmãos, eu preciso esclarecer algumas coisas. Estive em contato com o diácono Aloísio e houve uma diminuição, de alguns itens da cesta básica. Nós temos por costume e hábito, na primeira semana do mês, ao celebrarmos a Santa Ceia, no momento do ofertório, os irmãos levam a oferta de amor também, que são os elementos componentes da cesta básica, para que nós estejamos dando assistência aos irmãos desempregados e aos irmãos que são autônomos, que nesse período não estão recebendo. Alguns estão recebendo a ajuda do governo, mas ela é insuficiente. Então, por favor, entre em contato com o irmão Aloísio, ok? Se você está na posição de risco, não saia de casa. Telefone para um dos diáconos ou para um dos auxiliares da diaconia, que vai até sua casa, recebe a oferta de amor, recebe sua oferta financeira, recebe seu dízimo e entrega para o diácono Aloísio. Então, Deus os abençoe, graça e paz sejam multiplicadas. Até amanhã de manhã.